Na 22ª rodada contra o Atlético Goianiense. Eu vou agora a Porto Alegre conversar com Diogo Olivier, que fala conosco ao vivo da capital gaúcha. Bom dia, Diogo, bem-vindo à redação, tudo bem por aí? Tudo jóia, bom dia Rizek, bom dia PC, bom dia Sereto, bom dia redação. Diogo, vamos comentar sobre essa vitória do Grêmio, a terceira seguida no campeonato, ontem fora de casa, sobre o Vitória? Vamos, deixa eu pegar um gancho do PC, a gente trabalha assim, diferenças de Grêmio e Corinthians, né, que são os que estão disputando mais agora, nesse momento, perto do título brasileiro. Neste jogo, por exemplo, o Grêmio não tinha Luan e o Grêmio não tinha Jeromel. Olha, vamos combinar que dois desfalques bem importantes, né? O Luan é, sei lá, talvez o melhor jogador do Brasil hoje na atualidade, do Grêmio certamente, líder em assistências, junto com o Lucas Barros, dos goleadores do time, o Jeromel. Até o Tite pensa em eventualmente estar no radar do Tite, daqui a pouco uma convocação. E aí eles não jogam e o Grêmio continua da mesma maneira, sabe? Ontem o Grêmio foi quase futsal os gols do Grêmio. O Fernandinho, que jogou no lugar do Luan, né? O Ramiro veio ser volante, o Arthur foi avançado para ser o armador do time e o Fernandinho entrou pelo lado direito ali, né? Como ponteiro praticamente, digamos assim, né? Como meia extrema. E ele era acusado de ser um jogador só de segundo tempo, e aí entrou super bem. O segundo gol do Grêmio é um gol de futsal, são 4 passes numa área pequena. É o passe do Michael, é o Pedro Rocha se deslocando de um lado para o outro para dar um tapinha, aí o Fernandinho está dentro da área, e o Arthur finaliza, tinha outro jogador ali, 5 jogadores dentro da área. Então assim, o Grêmio consegue, mesmo perdendo jogadores, isso se repete assim de uma rodada para outra, nada acontece. O Grêmio continua com o mesmo padrão. E isso aí que me parece, pelo menos, algo assim que eu não sei se o Corinthians agora, sem o Jadson, ele vai ter que mostrar que é possível. O último gol foi do Ramiro, que é um volante que está sempre dentro da área, fazendo muitos gols, uma característica dele é chutar de fora da área. O Grêmio tem muitas opções, vamos lembrar também que o Grêmio não tem aquele armador clássico, né, o camisa 10 oficial, digamos assim, e nem por isso é um time que deixa de construir jogadas, né, porque muitos jogadores repartem as funções de armação. Então o Grêmio consegue nessa arrancada aí para tentar buscar o Corinthians ter uma regularidade independentemente dos jogadores. Eu acho que isso me parece uma vantagem do Grêmio, porque se você for pegar os 6 pontos que agora separam o Grêmio do Corinthians, são os 6 pontos, na minha opinião, que o Grêmio jogou com o time reserva, ou com o time B mais C, lá contra o Sport, também contra o Palmeiras. Claro que podia perder para o Palmeiras, empatar, eu sei disso. Mas assim, é que o Grêmio com os titulares ou com o que tem de melhor no momento é muito regular, em bom nível, né? Então, aí eu acho que talvez tenha uma diferença nessa disputa com o Corinthians, assim. Ontem, o Grêmio parecia que estava jogando assim naturalmente, caminhando, ganhou sem nenhuma dificuldade. Tá bem que o Vitória está lá na zona do rebaixamento, uma pressão enorme para cima do Galo, a gente viu no Barradão. Mas tem outros jogos também que o Grêmio consegue manter um nível alto com qualquer jogador. E como disse o PC, essa aí é a melhor virtude do Grêmio, de qualquer maneira. Se tiver que jogar trocando passes, vai. Se tiver que contra-atacar, também. Se tiver que jogar no jogo físico, no corpo, no barro, conseguiu fazer isso lá contra o Godoy Cruz. E a nova versão do Grêmio foi a que o PC referiu do Flamengo, né? Um time fechadinho, naqueles tempos dos anos 90, lá do Filipão, só se defendendo, jogando por uma bola, também conseguiu ganhar do Flamengo. Parece que o Grêmio tem um repertório interessante aí para essa disputa com o Corinthians, Rizek. Bom ponto, Diogo, bom ponto. Diga lá, PC. Não, é que há um jogador no Grêmio, eu sempre tive muito fascínio pelo jogador invisível. O que seria um jogador invisível? Jogador invisível, por exemplo, nos dias de hoje. Ele não está aqui não, né? Não está entre nós. Vai que Não está entre nós. O Ramiro é jogador invisível. Não sei se algum dia será convocado para a seleção brasileira, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: lava, passa e cozinha, que é uma beleza. Entende? Não, você não tem um jogo ruim do Ramiro. O Luan é hoje o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro? Acho que a maioria concorda. Agora, a importância do Ramiro para essa equipe do Grêmio, vai lá perguntar para o Renan, vai lá ver com a comissão técnica, aqueles que são obcecados pela estatística, vai lá destrinchar os números do Ramiro. É impressionante. O Grêmio está sendo atacado, daqui a pouco está lá o Ramiro combatendo. O Grêmio ataca, daqui a pouco está o Ramiro entrando pelo lado, finalizando. Então, na construção de uma equipe, você precisa ter um jogador invisível, que não está aqui no momento, nem aqui entre os dois também.
E esse é um dos segredos do Grêmio. Você tem uma estrutura de defesa que melhorou muito a partir da chegada do Kahneman, ano passado. O Jeromel está sempre no radar do Tite, já foi convocado para a seleção brasileira em jogos eliminatórios. A estreia do Tite contra o Equador, o Jeromel foi convocado. Pode ser que venha a sê-lo agora também, até porque o Brasil vai jogar contra o Equador no dia 31 de agosto na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Mas essa estrutura de time, ela é muito bem definida e com esses jogadores invisíveis. O Everton do Flamengo, não o Ribeiro, o outro, é um jogador invisível. Olha, eu vou falar agora de alguém que de invisível não tinha nada. É verdade. Né? Morreu ontem, vítima de uma parada cardíaca, aos 78 anos, um dos maiores comunicadores da história da imprensa gaúcha, que é o Paulo Santana. E tem vários torcedores do Grêmio aqui no Twitter destacando a grandeza que ele tem, não só na mídia, mas para a torcida do Grêmio. O Paulo Santana mereceu hoje a manchete do maior jornal do Rio Grande do Sul. O Grêmio está abaixo dele, a vitória do Grêmio. O Paulo Santana está ali. E eu peço que o Diogo conte mais sobre esse personagem, antes de eu mostrar duas participações dele. Na Rádio Gaúcha e depois na RBS TV, onde trabalham nossos colegas que entram ao vivo todos os dias aqui de Porto Alegre. Diga lá, Diogo. Nessa capa da 0 Hora, o fato dele ser capa é muito emblemático, mas ele seguramente seria sozinho a capa da 0 Hora pelo que ele representa para a gente, para o jornalismo gaúcho, mas para o Rio Grande do Sul de modo geral. Mas o fato dele ter essa relação com o Grêmio, essa foto aí da vitória do Grêmio é um diálogo também com o Santana, né? Porque ele acabou nos deixando no dia que o Grêmio deu uma atuação de gala, né? Ele foi o primeiro cronista lá atrás, nos anos 70, que assumiu uma função de comunicação definindo o time, dizendo o time que ele torcia, o que é muito difícil até hoje, mas ele fez isso com muito talento. Havia dois Paulos Santanas, né? Ele mesmo fez essa definição. O Paulo Santana, que era o cronista, que fazia da sua coluna 0 Hora, 45 anos, uma trincheira de assuntos importantes, né? Mais humanidade nos presídios, por exemplo. Aí tinha um espectro ideológico que ficava feliz com isso. Aí depois ele era um cara polêmico, ele defendia, por exemplo, o armamento, ele era a favor do porte de arma. Aí tinha um outro espectro ideológico que não entendia nada, mas ele tinha bandeiras muito fortes, assim, questões da saúde. Ele era um cara temido por governadores, por presidentes. Ele fazia uma crítica, ele publicou cartas que o presidente da República mandou para ele, e governadores, o presidente Dilma, Lula, Fernando Henrique, os governadores, os prefeitos. Então ele era uma pessoa muito presente na vida de todos nós. E ele tinha um outro, que ele era o alter ego dele, que era o Pablo, que era o cara que abraçava, que era o cara que cantava com o Jamelão, era super amigo do Jamelão. O Jamelão vinha para Porto Alegre, ele cantava com o Santana no palco, muito amigo da Alcione, cantava também, cantou com o Júlio Iglesias para milhares de pessoas, ganhou um sapato, olha isso, ganhou um sapato, 2 números menor do Júlio Iglesias, e ele andava com o sapato machucando os pés. A gente perguntava, mas o que é isso? É o sapato do Júlio Iglesias. Ele queria dizer que era o sapato do Júlio Iglesias. Era um cara completamente assim diferente, referencial para todos nós. E era um cara que apontava o dedo, sério, tinha um radar assim para perceber o que seria a notícia do dia seguinte. Cansei de ver, eu estou há 26 anos na 0 Hora, cansei de ver manchetes da 0 Hora serem produzidas a partir de colunas do Paulo Santana, que tinha uma percepção para saber o que era notícia e o que as pessoas queriam saber do dia seguinte. Então ele é uma pessoa que está na vida dos gaúchos há 40 anos. Então é por isso que tem toda essa reverência para a gente falar do Paulo Santana, um grande homem de comunicação, para muitos o maior homem de comunicação da história do jornalismo do Rio Grande do Sul. Rizek. Em 2012, quando o Grêmio inaugurava a sua arena, ele foi lá para a cabine da Rádio Gaúcha, junto com o grande Pedro Ernesto Denardim, que hoje inclusive tuitou na linha do Diogo, que o Rio Grande do Sul perdeu o seu maior nome na história de sua imprensa, e ele dizia o seguinte nesse vídeo que a gente vai mostrar: a arena vai durar 100 anos e eu só tenho 1 ano e meio. Bom, ele aguentou, já doente à época, aguentou 5 anos. E a gente mostra então ele sendo ovacionado pelos gremistas na despedida do Olímpico. E esse depoimento aqui me referi quando o Grêmio estava inaugurando a sua arena e a cabine da RBS lá. Confira.
tem 1 ano e meio. Aproveita. Agora, a festa é muito grande aqui e eu vou repetir um ditado gauchesco. Hoje não tem China pobre, nem garçom de cara feia. Hoje é o dia de beber. Hoje é dia de comemorar a casa nova. Minha casa é tão bonita, professor. Olhe para ela. É deslumbrante. Que dá gosto a gente ver. Tem varandas, tem jardins, tem cabinas imensas, tem cadeiras para todos os convidados. Minha casa é uma riqueza pelas joias que ela tem. Minha casa que tem tudo. Tem o meu amor pelo Grêmio. Amor pelo Grêmio pressupõe, no caso do Santana, tirar uma onda com o Internacional. Então a gente mostrou ali na cabine da Rádio Gaúcha, na Arena do Grêmio. Agora a gente mostra 2 cenas emblemáticas nos estúdios da RBS, quando ele noticiava coisas do Internacional. Confira. Vou fazer o seguinte requerimento. Ilustríssimo senhor Nelson Pacheco Sirotsky, presidente da RBS. Francisco Paulo Santana, 72 anos, união estável, residente à rua Estácio de Sá, 890, apartamento 1107, brasileiro, vem, por meio deste, pedir a Vossa Senhoria demissão dos quadros de comentarista da RBS TV, da Zero Hora e da Rádio Gaúcha, pelo fato que passo a seguir a expor. Dia 16 de abril de 2011, portanto 3 meses atrás, escrevi em minha coluna de Zero Hora que Paulo Roberto Falcão seria demitido em 3 meses. Dentro de 3 meses, Paulo Roberto Falcão será demitido. Minha coluna de 16 de abril de Zero Hora. 16 de maio, 1 mês. 16 de julho, 2 meses. 16 de junho, 2 meses. 16 de julho, 3 meses. 3 meses e, a bem da verdade, 2 dias. Porque errei em 2 dias, senhor Nelson Sirotsky. Estou pedindo demissão. Eu estou velho e caduco. Disse que Falcão seria demitido em 3 meses. E ele foi demitido em 3 meses e 2 anos, e 2 dias. 3 meses e 2 dias. Estou velho, estou doente, estou superado, estou caduco. E por isso peço demissão. Olha só o que eu estou vendo na minha frente. Olha só o que eu estou vendo na minha frente. Chamem a ambulância, por favor. Eu não acredito. Demorou, mas ele veio, né? Me tocar a flauta. E como destacava o PC quando noticiava a demissão do Inter, trajando vermelho. De vermelho, certamente só usou essa cor nesse dia, muito provavelmente, e nunca mais usou. E é muito interessante pelo seguinte... faz parte de um tempo em que não havia tanta intolerância em relação a qualquer tipo de atitude, não é? A primeira, quando ele faz aquela brincadeira por ter errado em 2 dias a demissão do Falcão, que depois, mais adiante, o Internacional contratou novamente e violentamente o demitiu. E segundo, só para quem não se lembra, nós vimos ali na imagem, de um lado o Paulo Santana imitando o Kidiaba, goleiro do Mazembe que eliminou o Internacional no Campeonato Mundial de Clubes, quando o Internacional ia buscar mais um título, e foi talvez um dos resultados mais surpreendentes envolvendo a equipe brasileira, ou o maior vexame de uma equipe brasileira no Mundial de Clubes. Agora, tudo isso pode ser colocado num mundo ou num país menos intolerante, em que o Paulo Santana fazia isso e podia andar nas ruas, não é? O Diogo pode atestar isso de uma maneira muito mais precisa do que qualquer um de nós, porque convivia com ele e vive em Porto Alegre. Então é um personagem de uma época, primeiro,
assumiu a sua equipe, assumiu a equipe pela qual torcia, né? E ao longo da sua carreira profissional, isso não foi motivo para que tivesse que andar disfarçado nas ruas ou exigir segurança em qualquer momento. Quer dizer, um mundo menos intolerante, em que hoje fica muito difícil para nós, por exemplo, irmos a um estádio, se você... Eu imagino que quando você fale desse mundo, você esteja citando, por exemplo, Nelson Rodrigues, João Saldanha, e não quero comparar quem foi maior ou menor, mas uma coisa que une esses três é o vício no cigarro, né? E isso prejudicou demais a vida do Paulo Santana, numa época em que cigarro era mais aceitável também. Principalmente na profissão de jornalista, né? Sim, né? Então, isso há em comum nesses três nomes. Isso. Né? Agora, e os três nunca se negaram a dizer quais eram as suas paixões clubísticas. Nelson Rodrigues era Fluminense, João Saldanha Botafogo e o Paulo Santana Grêmio, torcedor do Grêmio. E não cabe aqui, não há aqui, como tem muita intolerância, André, vamos sempre deixar claro que nós não estamos comparando nenhum deles, porque senão daqui a pouco começa a chover mensagem aí no Twitter dizendo que você comparou o Paulo Santana com o João Saldanha e com o Nelson Rodrigues. Não, quis comparar só as épocas. O que está chovendo de mensagens são os gremistas tristes, muito tristes mesmo, assim, com a morte do Paulo Santana. Diogo, peço para você, se quiser complementar alguma coisa nesse tema, que fale aqui, senão a gente toca o barco falando das notícias do derrotado de ontem, que é o Vitória. Tá, só para dizer que o Paulo Santana está sendo velado lá na Arena, até às 11 horas só para familiares, depois aberto ao público, ele vai ser sepultado às 17 horas. Só para dar uma geral ali das imagens, sabe, pensei que tinham, ali na 0 hora foi criado um fumódromo para o Santana fumar, que era fumódromo Paulo Santana, que ele pediu para ele poder fumar ali, depois começou aquela coisa de não poder fumar, enfim. A gente viu ali o Jader, né? O Jader Rocha, ali no Jornal do Almoço, e o mais incrível, você está falando de intolerância, aquele discurso ali do Santana, do Falcão, de ter acertado, ele dá no Jornal do Almoço que a apresentadora, Cristina Ranzolin, que a gente viu ali depois, é a mulher, esposa do Falcão, que é colorada assumida. Então eles faziam esse embate ali no programa, o Jornal do Almoço, que é um programa super referencial aqui para nós, o Rio Grande do Sul, está anos no ar, ela colorada, ele gremista, e eles tocavam flauta um no outro, que é justamente para essa questão da tolerância, né? Você poder torcer para um lado ou para o outro, enfim, sem brigar. Enfim, o Santana era assim, aquilo ali é só uma dos que o Santana aprontou para a gente aqui, né? Enfim, perdemos o Santana, mas a lembrança dele vai ficar com a gente, Rizek. Ô Diogo, e o Globoesporte.com está publicando nessa manhã que o Inter contratou o Leandro Damião. Será jogador colorado mais uma vez. Reforço do Internacional, notícia do GE.com. Eu confesso, não sei se a gente tem um tempinho, eu não estou entendendo muito a estratégia do Internacional para a Série B. Porque... Também não. Então não estou só. Porque, veja bem, o Internacional abre mão do Brenner para trazer o Leandro Damião. E aí é aquela velha história. Qual foi a última vez que você viu o Leandro Damião fazer 5 bons jogos? Seguidos? Muito tempo. Então tá bom. Então tá contratando uma fotografia na parede, uma lembrança. E aí denota desespero. Eu temo, sinceramente, e o Diogo talvez possa comprovar isso, o seguinte: mais 4 jogos e 4 pancadas, e o Internacional vai dizer que errou em trazer o Agora, olha, eu não lembro de um elenco tão caro assim para os padrões da Série B. D'Alessandro, Damião, Nico Lopes, Camilo agora, Sacha, Camilo, Rodrigo Dourado, Danilo Fernandes, Potker, Cirino. Para os padrões da Série B, muito. O Leandro Damião foi convocado pelo Luiz Felipe Scolari, disputou a Copa das Confederações, aí ele se machuca e ele não vai para a Copa do Mundo. O Jô vai para o lugar do Leandro Damião. De lá para cá, o Leandro Damião, ele acabou. Né? Você não, é isso, não tem 5 partidas de lá para cá, de 2014 para cá, você não vê 5 jogos. E é um belo atestado de segurança que o Internacional passa para o Potker, que estava na Ponte Preta, o Internacional foi buscar, o Corinthians chegou a se interessar, assim como o Botafogo, passa para o Nico Lopes e passa para o Marcelo Cirino, que o Internacional no início do ano foi buscar. Estou falando de características, não. O Leandro Damião é um jogador que atua ali centralizado. Mas os atacantes do Internacional são esses, e o Internacional está abrindo mão de um deles, que é o Brenner, que está vindo para o Botafogo, 23 anos, que é um jogador promissor. Você não sabe o que pode acontecer na carreira. Enfim, eu não entendo a estratégia do Internacional. Brenner veio por empréstimo até o fim de 2018. Diogo, grande abraço para você e até a próxima.
Tá, só para pontuar, o Cirino está indo para o Catar, mas não revoga nada do que diz o PC, ele está completamente certo, né? A boa contratação é o Camilo, o Inter precisa de jogadores para propor o jogo. Aliás, o PC um dia me disse aí no programa, puxa, o Cirino é um jogador de contra-ataque, não é um jogador para propor o jogo. Ele vai ser difícil de acertar, e foi exatamente o que aconteceu. O Inter, quando teve que propor o jogo, ele não tinha o Cirino, ele acabou sendo reserva, está saindo, está indo para o Catar. Tchau, gente, um abraço.